Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. A gente aqui em São Paulo está vivendo dias de muito calor, mas a gente vai falar sobre o clima lá no Congresso com essa ida de volta à Câmara da mini-reforma eleitoral. A Câmara dos Deputados é que vai dar a palavra final sobre essa mini-reforma que ontem foi aprovada pelo Senado, mas com um recuo. Os senadores pretendiam, por exemplo, alguns senadores reduzir a fiscalização sobre os partidos, flexibilizar punições, mas diante da reação, principalmente em redes sociais, muita pressão, no fim das contas acabaram aprovando só mesmo um fundo eleitoral mantido, segundo eles, em apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais para as eleições do ano que vem, mesmo o valor destinado para as eleições do ano passado. Agora, esse valor não está escrito ainda no papel, não. Vai depender da comissão mista de orçamento. Como houve alteração em relação a esse projeto, ele volta para a Câmara, que dá a palavra final, e tem um tempo curto aí, porque para as regras valerem já para a eleição do ano que vem, a Câmara precisa aprovar e o presidente Jair Bolsonaro sancionar até o dia 4 de outubro. Tudo isso a gente acompanha lá em Brasília. E a partir de hoje, o agressor em caso de violência doméstica terá de ressarcir o SUS pelos serviços de saúde prestados às vítimas. Essa é uma lei que foi sancionada ontem pelo presidente Bolsonaro e entra em vigor em 45 dias. Há alguns pontos polêmicos nela, que ainda precisam ser afinados, especialmente quando entrar em vigor. Dentre eles, como é que vai ser esse pagamento, já que ele não pode sair do dinheiro da família, da esposa ou de dependentes. Isso está na lei. Mas há, por exemplo, uma dúvida de como essa medida nova vai impedir novos casos de violência. Essa discussão também, com a visão de especialistas e também com a sua, pode ser feita no site do Estadão. Destaque internacional, a eleição em Israel e muita incerteza porque nenhum dos partidos, dos principais partidos, o Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o azul e branco de Benny Gantz, que é o opositor, o general, nenhum dos dois conseguiu maioria. Nem chegou perto das 61 cadeiras para formar um governo. Cada um está com 32 aproximadamente. A apuração continua acontecendo. Vai ser necessário formar uma coalizão. Nada impede que os dois partidos principais se unam, mas é muito difícil. Tem o papel dos partidos árabes também, com aproximadamente 12 cadeiras. E ainda do partido Israel Nossa Casa, que é comandado pelo ex-ministro da Defesa do próprio Netanyahu, o Avigdor Lieberman. Algo em torno de 9 cadeiras para esse partido pode ser peça-chave na solução desse complicado xadrez político em Israel. E logo mais a TV Estadão promove também um debate, faz um programa sobre esse assunto. A gente acompanha passo a passo a apuração em Israel. Em meio ao surto de sarampo e o crescimento do número de casos de febre amarela, o Ministério da Saúde terá menos dinheiro para vacinação, menos 400 milhões de reais em 2020, segundo o orçamento enviado pelo governo ao Congresso. Isso representa um corte de 7% nas verbas destinadas à imunização da população. E por que isso é importante, Há alguns especialistas que dizem que há já uma cobertura vacinal deficitária no Brasil e esse tipo de atitude, esse tipo de medida de corte pode piorar ainda a situação, apesar do Ministério da Saúde dizer que a imunização não vai ser prejudicada, apesar do orçamento menor. No esporte, destaque para uma noite de decisão na Copa do Brasil. Hoje sai o campeão. Internacional e Atlético Mineiro jogam às 9h30 da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre. Primeiro jogo deu Atlético 1-0 lá em Curitiba. O Atlético joga pelo empate para ser campeão. O Inter precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1, a decisão vai para os pênaltis. A gente acompanha tudo isso, além de acompanhar também a semifinal entre Corinthians e o Independiente Del Valle na Arena do Corinthians em Itaquera, às 9h30 da noite, semifinal da Copa Sul-Americana. E ainda durante todo o dia, à tarde principalmente, destaque para a Champions League com jogos importantes. PSG estreando hoje em Paris contra o Real Madrid na fase de grupos. Tem também Atlético de Madrid e Juventus, alguns dos jogos de hoje da Champions. Falamos também sobre a possibilidade, que é pequena, mas há, de o presidente Bolsonaro não ir à abertura da Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. Algumas fontes ouvidas, próximas ao Planalto e ouvidas pelo Estadão, dão a entender de que há essa possibilidade. Claro, tem muito a ver com a condição física do presidente, que foi internado, saiu há poucos dias, mas também com uma questão política, um desgaste político que pode estar na mira.
A gente sabe das questões da Amazônia, que repercutiram muito mal no exterior, e há um risco de protestos se o presidente for comparecer pessoalmente, né, à Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. Estamos acompanhando também. Estes outros assuntos, então, nas plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.